Na Segunda Guerra Mundial foram utilizados dois gases principais, o gás sarin e o gás mostarda. O sarin é uma arma química tanto em sua forma gasosa ou líquida, sendo um composto químico altamente tóxico e que ataca o sistema nervoso central, matando em questão de minutos. O sarin pode ser utilizado em conjunto com outros compostos químicos, como o isopropanol e a isopropalamida, na preparação de mísseis, ou em forma de spray que pode ser colocado na comida. O gás sarin é um gás altamente tóxico pertencente ao grupo dos organofosforados, cuja fórmula molecular é C4H10PF02. O ácido fosfórico presente na molécula do gás sarin e a temperatura são fatores que aceleram a reação do gás, fazendo com que a mesma se torne rápida. O contato com esse gás gera um curto-circuito no sistema nervoso, pois inibe a enzima que é responsável pelo controle das contrações musculares. A contração descontrolada dos músculos acarreta o estrangulamento dos órgãos vitais, como por exemplo os pulmões e o coração, causando a morte do indivíduo. Por ser um gás perigoso, não há divulgação de sua síntese, pois se isso acontecer, poderá ser fabricado e utilizado de forma inadequada. O gás mostarda também foi utilizado anteriormente na Primeira Guerra Mundial. Ao entrar em contato com esse gás, a pessoa pode sofrer lesões no sistema respiratório, nos olhos e na pele. Além disso, pode sofrer lesões neurológicas e também a supressão da medula óssea. Mesmo poucos minutos após o contato, esse gás pode causar mudanças celulares e lesões gastrointestinais. O gás mostarda, também conhecido como ipirita, é um líquido oleoso em temperatura ambiente. No seu estado puro, é incolor e inodoro. Na forma impura, é amarelo e possui um odor característico parecido com o da mostarda, por isso o nome. A contaminação moderada não mata, mas o gás pode estabelecer ligações com a molécula do DNA, produzindo efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Uma exposição elevada pode matar por asfixia em até 5 minutos após o contato. Os sintomas provenientes da intoxicação por gás mostarda podem surgir imediatamente após a contaminação, continuando a aparecer até 12 horas após a exposição. E como se não bastasse, a substância ainda pode permanecer ativa por bastante tempo. Por isso, soldados que tinham suas roupas e equipamentos contaminados morriam envenenados. Irei falar de uma arma que foi motivo de terror e vitória na Segunda Guerra Mundial. Estou me referindo a PPSH-41, sigla russa referente a Pistolet Boulomets Spark Sorokin, em português, Pistola Metralhadora Spark 41. Sua história teve início em 1940, onde os soviéticos estavam combatendo com os finlandeses, na Guerra de Inverno. Os finlandeses usavam uma submetralhadora bastante efetiva nos combates, de curta distância. Era a Suomi KP-31. Os soviéticos ficaram em desvantagem, e diante desse problema, em 1934, o designer Vasily Dezhakiev copiou o mecanismo das Suomis, assim criando as PPD 34, PPD 34/38 e PPD 40. Só que a produção das armas eram muito caras e muito demoradas. Então, em 1940, o designer soviético George Spar melhorou os processos das PPD, criando assim protótipos das PPSH-41. Os objetivos principais de George era uma boa performance e uma produção rápida e barata. Para isso, ele trocou o método de obtenção das peças do receptáculo e passando a usar aço estampado ao invés de aço usinado. E para economizar, ele utilizou um cano de fuzil, o fuzil Mosin Negrel, e cortou ao meio, gerando dois canos com calibre de 7,62 mm. Essa arma foi usada na Segunda Guerra Mundial em março de 1943. Tanto os modelos PPD como os modelos PPSH disparam em modo semi-automático e totalmente automático. Tem um sistema de ação conhecido como blowback, que é quando a própria detonação do cartucho gera o movimento necessário dos mecanismos internos da arma para fazer sua ciclagem. O cartucho padrão usado é de 7,6 por 25 mm Tokarev. Curiosidade: essa arma era frequente chamada de papacha, papai em russo, pelos soldados, já que seu agronônimo de 3 letras em russo tinha uma mera semelhança quando se pronunciava. E é isso. Em 1939, Adolf Hitler precisava descobrir um meio de passar pela linha Maginot, um complexo de 1.500 km de fortalezas, barreiras de tanque, artilharia e trincheiras com metralhadoras que seguiam pelas fronteiras franco-germânica e franco-italiana. Hitler planejou destruí-la completamente. Para isso, ele recrutou Friedrich Krupp para construir uma arma que fosse capaz de tal feito.
Em 1941, a empresa havia projetado e construído o maior canhão de todos os tempos. O canhão Gustave pesava 1.344 toneladas, tão pesado que, mesmo acoplado a um vagão ferroviário, ele ainda precisava ser desmontado antes de se mover para não destruir os trilhos conforme passasse por cima deles. E esse monstro tinha 6 metros de altura e 43 metros de comprimento, e uma equipe de 500 homens precisava de quase 3 dias inteiros para montar e preparar para atirar, mas quando ele disparava, era melhor se segurar. O Gustave tinha um diâmetro interno de 800 milímetros e usava 1.360 kg de pólvora sem fumaça para atirar seus dois tipos de projéteis principais, um de 5 toneladas, altamente explosivo, e um de 7 toneladas capaz de perfurar concreto, aproximadamente o peso de um ônibus escolar vazio com 71 passageiros viajando a 823 metros por segundo. O Gustave, felizmente, ficou pouco tempo em ação. Ele disparou 300 projéteis em Sebastopol e mais 30 durante a revolta da Varsóvia em 1944, antes de ser capturado pelas tropas aliadas e destruído. No final de 1944 e início de 1945, os japoneses voltaram suas atenções para procurar algum meio de atacar os Estados Unidos de forma mais efetiva, que chamasse menos atenção e que pudesse dar certo. Era uma missão quase impossível. A distância era muito grande e o Japão não possuía aviões com autonomia de voos para missões contra alvos distantes. Os japoneses conseguiram lançar pelo menos 9.000 balões. Dentre eles, pelo menos 300 foram encontrados ou observados nos Estados Unidos. Mesmo com esses balões observados e a quantidade lançada, a esperança dos japoneses era que esses fossem efetivos. No entanto, foram relativamente ineficazes. Para se ter uma ideia, eles conseguiram causar 6 mortes e pequenos danos pelo país. Porém, o maior estrago foi psicológico, pois os jornais divulgaram o plano e aterrorizaram a população com ataques vindo do céu. Esse balão japonês de hidrogênio media cerca de 10 metros de altura, com 32 metros de diâmetro e capacidade de 570 metros cúbicos de hidrogênio. A estrutura dos balões-bomba japoneses era composta por 64 seções de papel, em 4 camadas sobrepostas, unidas por uma cola hidrocalulósica feita à base de pasta de batatas. Para o acabamento foi utilizado um hipermeabilizante nitroceluloso, que também dava consistência ao conjunto e limitava a perda de gás a uns significantes 3 metros cúbicos. Preso sob o globo havia um suporte circular, que guardava o mecanismo de controle de altitude, preso a 19 cabos com 14,94 metros de comprimento, ladeado por 32 sacos de lastro com 3,5 km cada. A carga explosiva do engenho eram 2 bombas incendiárias de 5 km e uma bomba de fragmentação de 15 km. Bastava agora criar um balão capaz de atingir 9.000 metros de altitude para, com um único cilindro do vento, que chegava a atingir 300 km por hora, atingir os Estados Unidos. Calculou-se qual o diâmetro apropriado para os balões, dotando-os com um sistema de laço automático que lhes permitisse atingir e manter a altitude ideal. Na França, em 1783, o primeiro experimento com balões enchidos com hidrogênio foi conduzido por Jacques Charles, um professor de física francês, e os irmãos Roberts, renomados construtores de instrumentos para a área de pesquisa. Charles conseguiu uma grande quantidade de hidrogênio, que até então só era produzido em pequenas quantidades, misturando 540 kg de ferro e 270 kg de ácido sulfúrico. Quando enchidos gases de menor densidade em relação ao meio em que se encontram, esses balões flutuam. Assim, quando os balões estão preenchidos com gás hidrogênio, H2, eles flutuam, porque a densidade desse gás é inferior à densidade do ar que respiramos. Em 16 de julho de 1945 foi criada e testada a primeira bomba atômica, uma arma com capacidade de destruição em massa onde foi usada pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. Por conta do avanço da Segunda Guerra Mundial, foi necessária a criação de armas mais potentes, nas quais causariam enormes impactos nos inimigos. Os norte-americanos iniciaram um projeto chamado Manhattan, que durou de 1942 até 1945. O fim da Segunda Guerra ocorreu através das primeiras bombas atômicas. Tais bombas foram lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Essas bombas ficaram conhecidas como Little Boy e Fat Man, por causa de seus formatos e da capacidade de explosão de cada uma. O funcionamento da bomba atômica. A bomba atômica nuclear é capaz de atingir 500 metros ou mais de distância. Os principais elementos que compõem a bomba nuclear são urânio-235 e plutônio-239. Funciona pelo princípio da fissão nuclear, que é a divisão de um átomo instável pelo bombardeamento de partículas, como o nêutron. Curiosidades. No dia 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi a primeira vítima da guerra nuclear. O piloto Paul Tibbets, no comando de um avião B-29 batizado de Enola Gay, em homenagem à sua mãe, recebeu ordem dos Estados Unidos de detonar a primeira bomba atômica. O número de mortos e feridos chegou a 100.000.
A explosão provocou queimaduras profundas, esfoliação da pele e cegueira. Os que sobreviveram ao ataque acabaram morrendo por causa dos efeitos da radiação, liberada pela bomba. Entre as reações desencadeadas pelas substâncias radioativas estão a queda de cabelo e câncer.